Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês em mais uma aula envolvida aí com o mundo da física. Acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto de conhecimento desta aula. Olha aí, aula 26, objeto de conhecimento, ondas eletromagnéticas e radiação do corpo negro. Detalhamento, ondas eletromagnéticas e radiação do corpo negro. E agora sim, vamos à aula. Olá, meus queridos, olha onde nós estamos. Estou aqui toda protegida. Por quê? Porque estamos falando sobre a radiação. E quando se fala em radiação, temos que ficar muito preocupados, porque a temperatura no nosso mundo, na nossa atualidade, estão muito elevadas. Então, percebam aí que eu estou aqui, ó, tá meio quente aqui a areia, mas isso aqui quer dizer que eu estou protegida. Então, estou protegida com protetor solar, com o óculos também, porque na aula de hoje nós vamos falar sobre a radiação térmica, o que são essas ondas e principalmente nós vamos falar sobre a radiação do corpo negro. Vamos lá definir, eu acredito que você esteja curioso para saber o que é essa radiação ou ainda lembrar mais, porque você já estudou. Vamos lá definir a radiação? Muito bem, a radiação é o termo que se usa para dizer que algum corpo está sendo exposto à radiação térmica. Toda vez que se falar do termo, que quer dizer aí que ele está exposto à radiação. Então, é por isso que hoje eu estou protegida, porque eu estou aí exposta a uma radiação térmica, que tem a ver aí com o calor. E quando se fala em térmica, logo me remete a calor, temperatura, todas essas grandezas fundamentais envolvidas com a energia térmica. Muito bem. E a irradiação térmica é um dos processos principais, ou seja, quando se fala em principais processos, eu tenho aí transferência de calor. Esse processo ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas, porque nós já estudamos as ondas eletromagnéticas e elas vêm da onde, essas ondas eletromagnéticas? Vêm do estudo da eletricidade juntamente com o magnetismo. Uma vez que todos os corpos que se encontram em temperaturas acima do zero absoluto emitem radiação térmica. Como eu já falei, radiação térmica tem a ver aí com nós vimos sobre calor, temperatura. E quando se fala em radiação térmica, nesse tipo, de processo, você tem aí que a parte da energia térmica dos corpos, ela é convertida em energia eletromagnética ou vice-versa. Então, quando se fala em radiação térmica, você percebe que estamos falando aí principalmente daquela energia térmica, da radiação que nós não podemos ver. Principalmente aquela com você poderá ocasionar aí problemas na pele, até mesmo uma doença com câncer de pele. Novamente, estamos aqui. E um detalhe, quando se fala em temperaturas elevadas, aconteceu que antes nós tínhamos o seguinte, você só poderia ficar até 10 horas, começaria a ser exposto. E com as altas temperaturas muito elevadas, essas temperaturas elevadas, agora ele mudou o horário. Não é mais 10 horas, o perigo começa até 10 horas, lembram disso? Você pode ficar protegido até 10. Agora não. Agora começa às 9 horas, devido a essas altas temperaturas. E como ocorreu principalmente
no ano agora, nessa atualidade, as temperaturas estão muito elevadas. Há uma situação muito difícil. Então, nesse caso, o que a gente deve fazer? Se proteger. Vocês também devem usar o protetor solar, porque é muito importante a nossa proteção e principalmente bebermos muita água. E quando se fala da proteção, falarmos aí da radiação, o que ocorre? Como nós não estamos podendo ver, não vemos aqui, olha, vejam, eu estou aqui perto, olhando, me protegendo, tenho protetor solar e tenho aí a radiação eletromagnética. Vejam, as ondas eletromagnéticas, antes de falarmos da radiação, eu tenho essa definição aí. O que são as ondas eletromagnéticas? As ondas, quando se fala aí, as ondas são pulsos energéticos que se propagam no espaço transportando energia. E elas podem ser dois tipos. Logo, as ondas nada mais é do que uma perturbação. E essa perturbação pode ocorrer com as ondas mecânicas, quando precisam de um meio material para se propagar. B, ondas eletromagnéticas que podem se propagar no vácuo. São exemplos dessas ondas. As ondas de rádio, de TV, celulares, internet, micro-ondas, o raio-x e entre outros. E o nosso estudo aqui é sobre as ondas eletromagnéticas, que tem a ver com a radiação, tudo isso, porque elas são conhecidas, porém nós não podemos ver. E muitas das vezes tem pessoas que não usam o protetor solar. Ah, eu não vou usar. Por quê? Muitas das vezes acha que não vai pegar nada e depois de muito tempo sem proteção acaba ocorrendo um grande prejuízo para a saúde, como por exemplo o câncer de pele. E agora você tem o seguinte, ó, como ocorre a radiação térmica? A radiação térmica é gerada a partir dos movimentos de vibração dos átomos e moléculas, os constituintes básicos de toda a matéria. Quando se fala em radiação, como eu já disse, ó, térmica, lembra o quê? Lembra a radiação térmica, lembra da temperatura, lembra do calor. Quando se fala de temperatura, eu lembro aí do calor. A radiação térmica ela é gerada a partir dos movimentos de vibração dos átomos e moléculas, os constituintes básicos de toda a matéria. Quando você tem a ideia que, como nós vimos há pouco, naquela imagem maravilhosa que eu estava, você percebe que ali nós temos uma radiação e muitas das vezes nós não percebemos que nós estamos nos queimando. Por que ocorre isso? Porque na radiação térmica, e eu trouxe para você também, que existem aí 3 tipos de propagação, só que esse é propagação de calor, para você ver, para que você perceba e observe que a propagação de calor, a física, ela está em todos os lugares, principalmente também na cozinha, no ambiente, em todos os lugares. Vamos lá ver e observar uma animação sobre os processos de propagação de calor. Olha aí. Muito bem, pessoal. Como eu falei para vocês, existem aí 3 processos de propagação de calor. Nós temos a condução térmica, olha lá, temos 3, ó. A radiação ou a irradiação, quando no simples fato de você fazer uma comida em uma frigideira e esquecer lá, e essa frigideira aí você colocar uma colher, ou essa frigideira aí no caso, né? A ponta dela não é muito
boa para se fazer uma comida. Aí a pessoa se queima. Então, esse processo aí é conhecido como condução. O que é a condução térmica? É a energia térmica que é transmitida por meio de corpos sólidos, como você observa aí, que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com o outro mais quente. Vejam também que temos aí o segundo tipo de propagação. Então, primeiro é a condução, o nome já está dizendo. Aí você pode estar perguntando, professora, mas só na frigideira? Não. Se você chegar em casa com fome, pegar numa colher e colocar dentro de uma panela com comida, se você pegar a colher, você vai perceber, vai acontecer isso, o processo de condução. Aí, nesse caso do bule, ocorre o seguinte, ó, quando você tem um aquecimento, aí eu tenho o processo de convecção ocorre sempre com a parte, uma vai subir e a outra vai descer. E nesse caso aí vai ocorrer sempre em substâncias que no estado líquido ou gasoso criam-se correntes de convecção. E nesse caso, quando ocorrem essas correntes de convecção, os quais são determinados pela diferença de densidade entre os fluidos mais quentes e o mais frio. Condução, eu já sei que ele vai me conduzir os sólidos. No processo de convecção, eu tenho as correntes de convecção. Percebam aí, uma vai subir e a outra vai descer, devido aos quais se determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. E o último, que é a radiação ou a irradiação por meio de ondas eletromagnéticas. Quem nunca ficou com frio, aí eu vou me aquecer com uma fogueira. Então, nesse caso aí, vejam as setas, ó, na irradiação. Você percebe aí que por meio de ondas eletromagnéticas ou ondas de calor, um corpo ocorre a transferência de energia térmica. Percebam aí, eu tenho 3 tipos de propagação. Eu tenho a condução, a convecção e a radiação ou a irradiação. Então, vejam aí pelos sinais, ó. Irradiação, você não enxerga, mas você percebe aí que há esse tipo de propagação. Então, esses 3 tipos que ocorrem aí na transmissão, no tipo de propagação de calor. Aí temos também, isso ocorre quando temos a propagação de calor. E quando ocorre o tipo de propagação através das ondas eletromagnéticas. Toda vez que eu estiver falando de ondas eletromagnéticas, muitas das vezes ela faz parte da nossa vida. De que forma? Ao usar um celular, ao ouvir uma música com um fone, todos esses tipos aí podem ser as ondas. Podem ser as ondas mecânicas ou as ondas eletromagnéticas. Prestem atenção no nosso vídeo sobre os tipos de ondas. Vejam aí. Os diversos tipos de radiação estão mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Perceberam aí com a Cecília, você percebeu que existem aí os tipos de radiação e envolvida. Daríamos para voltar só um pouquinho, só para mostrar como é o tipo de radiação? Vejam, olha lá, com a Cecília, vejam aí, rapidamente, ela mostra ali, ó, todos os tipos de fenômenos utilizados. Vejam, que envolvem a luz e o som. Muito bem. Era isso aí sobre esse tipo de radiação. Ok. Vejam aí que a radiação, ela está no nosso cotidiano. Mas muitas das vezes, quando se fala em radiação, a primeira coisa que pensamos é que a radiação, ela é maléfica. Mas muitas das vezes não é, ela é benéfica. Nós vamos assistir agora uma aplicação que envolve aí a radiação. Vejam agora um outro vídeo com aplicações. Então, a gente assistiu primeiro que estava envolvido aí com a radiação do cotidiano. E agora nós vamos ver um outro tipo de radiação que muitas das vezes não faz muito
parte do nosso cotidiano, mas ela existe. Vamos lá assistir? As radiações artificiais são radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos, nos quais partículas, como os elétrons, elas são aceleradas. É o caso dos tubos de raio-x utilizadas em radiodiagnóstico. E a utilização das radiações? Elas podem ser utilizadas para a esterilização de materiais cirúrgicos e também para esterilizar alimentos industrializados. Também ela é utilizada para datar, olha que legal, datar o tempo, de vida de fósseis e de artefatos históricos, utilizando um elemento químico que é o carbono 14. O carbono 14, ele está presente em tecidos vivos, de animais, de plantas e do homem. É um isótopo radioativo instável que decai a um ritmo lento a partir da morte de um organismo vivo. A arqueologia conta com esse elemento químico para datar fósseis, E além disso, esse elemento ele vai permitir decifrar de qual época é um achado dos arqueólogos. E o valor do objeto se relaciona com a data, ou seja, quanto mais antigo é um fóssil, maior será a sua importância. A idade do fóssil é descoberta se baseando no cálculo comparativo entre a quantidade habitual encontrada na matéria viva e aquela que foi descoberta no fóssil. A arqueologia utiliza essa técnica para calcular a idade de objetos históricos, como ossos de animais antigos ou múmias de faraó. Muito bem, pessoal. Mostrei para vocês 2 tipos de vídeos. Esse aí é uma aplicação também sobre o carbono 14. Muito importante também para percebermos aí como é que ele vai datar a idade daquele artefato que ele encontrou há muito tempo, então ele não adivinha. É porque tem um experimento aí. Muito bom e muito interessante também esse vídeo. E agora, quando se fala em radiação, eu tenho que lembrar que existe aí um espectro eletromagnético, que são faixas, como é um conjunto. Ele é um conjunto de todas as possíveis frequências de ondas eletromagnéticas que existem. Nós temos aí 7 no caso. Estendem-se das ondas de rádio aos raios gama. Trata-se da distribuição das ondas eletromagnéticas a partir dos valores dos comprimentos de onda e da frequência das radiações. Então, vejam aí que eu tenho aí o espectro eletromagnético, ele representa as faixas de quem? Eles representam as faixas aqui das frequências e dos seus comprimentos de onda. Toda vez que se falar aqui sobre as ondas de rádio, observem como é sua onda e os seus comprimentos de onda. Você tem frequência e seus comprimentos de onda. Aí eu tenho as micro-ondas, o infravermelho, luz visível, ultravioleta, o raio-x e os raios gamas. Quero mostrar para vocês que, com base naqueles 2 vídeos que vocês viram, o espectro eletromagnético ele é muito importante para você perceber que envolve aí os comprimentos de onda e as frequências das radiações.
Vejam aí, analisando o espectro eletromagnético, nós vamos começar a falar de ondas de rádio. Vejam aí a diferença desta onda para as micro-ondas e o infravermelho. Vejam aí como é as frequências e os seus comprimentos de onda. Você tem aqui, ó, as ondas de rádio. As ondas de rádio ficam numa das extremidades do espectro e são as que têm a frequência mais baixa e o comprimento mais longo. Olha lá, você tem aqui, ó, frequência mais baixa e o comprimento de onda mais longo, como você percebe aqui. Aí as micro-ondas, logo a seguir, as ondas de rádio localizam-se as micro-ondas, as quais continuam com frequências baixas e menos compridas do que as ondas de rádio, como você observa aqui, ó, micro-ondas e as ondas de rádio. Você percebe que as ondas de rádio, elas têm frequência mais baixa e o comprimento mais longo. E as micro-ondas, nós temos frequências baixas e menos comprida do que as ondas de rádio. Aí você tem o infravermelho, como nós temos aqui, ó. O infravermelho, observem aí como é a sua onda envolvida aí com o comprimento de onda e a sua frequência. Aí você tem o infravermelho mais ao centro do espectro. Claro que o espectro, nós pegamos e cortamos, damos a impressão que estamos falando de um por um. Não quer dizer, ele tem 7 ondas, porém aqui eu estou mostrando de uma por uma. Mais ao centro do espectro, o infravermelho localiza-se ao lado da luz visível. Assim, apesar de não poder ser visto a olho nu, o infravermelho pode ser visto através de equipamentos, como nós temos aqui, ó, que ele quer mostrar para nós. Ó. Temos aqui o infravermelho e ele está próximo da luz visível. Aí nós temos, vejam aí, luz visível, ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Luz visível, tal como o nome indica, é a única onda eletromagnética que pode ser vista a olho nu. Você pode enxergar os raios ultravioleta. Do outro lado da luz visível, localizam-se os raios ultravioleta. Apesar de não ser visível aos seus efeitos, podem ser sentidos. É o que acontece quando nós expomos ao sol. Então, vejam aqui, eu tenho a luz visível, observem aí a sua frequência e o comprimento de onda, a ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Aí nós temos, né, os raios ultravioletas do outro lado, como nós falamos aqui, é o que acontece quando nós expomos ao sol. Aí temos o raio-x, na sequência dos raios ultravioleta, estão os raios-x, os quais também são invisíveis ao olho humano. E os raios gama, na outra extremidade do espectro, localizam-se as ondas que têm a frequência maior e o menor comprimento, os raios gama. Então, vejam aí como é todo o espectro eletromagnético, que é o conjunto de todas as possíveis frequências de onda eletromagnéticas, que no total são 7, como você observa aí na imagem. Aí nós temos raios X e faço essa seguinte pergunta, faço essa pergunta para vocês. Como são formadas? Como as ondas são formadas? As ondas eletromagnéticas, elas são formadas pela combinação de campos elétricos e magnéticos. Elas foram descritas por um conjunto de equações formuladas por James Maxwell ao final do século XIX. Maxwell demonstrou que uma carga elétrica oscilante tinha a capacidade de gerar campos magnéticos oscilantes. Então, no nosso caso, é uma informação para vocês quando se fala sobre as ondas eletromagnéticas, que está envolvida no estudo aí da eletricidade, juntamente com o
magnetismo. Outra coisa muito importante para falar para vocês é um termo conhecido da física e ele é fundamental para o estudo de radiação. Trouxe para você a nível de conhecimento é o seguinte. Temos aqui, ó, o que é um corpo negro na física? No nosso senso comum, diz que um corpo negro é um objeto de cor preta que tem como propriedade absorver praticamente toda luz incidente sobre ele. Esta definição está perto da definição correta. Vamos apenas entendê-la e considerar todo tipo de radiação. Então, nesse caso aqui, você tem na imagem, eu tenho uma abertura. Então, eu tenho uma abertura aqui, ó. Tenho uma abertura. E aí eu tenho um objeto oco. E esse tipo de modelo, vamos chamar de modelo, é um modelo prático de um corpo negro. É um corpo ideal que absorve toda a radiação térmica incidente. Toda vez que se falar de um corpo negro, na física é um estudo dos corpos negros, é de grande importância para a física, já que a radiação térmica tem comportamento universal. Aí você tem aqui que um corpo negro é, então, um corpo que absorve toda a radiação incidente. Por isso que ele é chamado de negro na temperatura ambiente. Sobre ele, ou seja, ele não é capaz de refletir a radiação incidente. Então, vejam aí que esse é o modelo ideal. Quando eu tenho um corpo, eu posso fazer um experimento, colocar uma caixa, colocar uns pigmentos lá e você vai colocar uma luz. Aí vejam aí, ó, que o raio entra e em nenhum momento ele sai. Por isso que é chamado de um corpo negro. É então um corpo que absorve toda a radiação incidente. E essa radiação do corpo negro, ele é definido como corpo negro todo aquele que emite um espectro de radiação. Aí eu trouxe para você aqui um gráfico que mostra a curva espectral, o deslocamento de Wien. Claro que só é a nível de conhecimento para vocês. Aí eu tenho a intensidade de radiação e o comprimento de onda, temperatura alta, temperatura intermediária e temperatura baixa. O que você percebe aí? A intensidade da radiação versus o comprimento de onda. Aí você tem aqui, este tipo de corpo absorve toda a radiação que incide sobre eles, daí temos esse nome, o corpo negro. Aí você tem. E o gráfico, ele representa a intensidade da radiação. Ou seja, a radiação de corpo negro ou a radiação térmica. O que representa? É que nós estamos dizendo que a radiação emitida por qualquer corpo a partir de sua energia interna. As características dessa radiação dependem apenas da temperatura absoluta do corpo. Aí temos esse tipo de radiação. Muito bem. Então, percebam, quando a gente está falando aí de corpo negro, nós temos aí essa ideia do corpo negro. É um corpo ideal, ou seja, uma radiação térmica emitida por qualquer corpo. Pessoal, estávamos esperando um experimento com a Cecília. A Cecília, ela sempre está conosco, todo o tempo, ela sempre está conosco. Só que ela trouxe aqui para mim, ela trouxe meu celular para vocês perceberem, ela está aqui comigo, só que ela não pôde vir, porque a Cecília ela é muito curiosa. Vejam aí que ela é muito curiosa. Ela me mandou uma mensagem, vejam aí, olha lá a Cecília. Ela me mandou a mensagem. Então, professora, um exemplo de radiação de corpo negro que temos no cotidiano é a lâmpada de filamento. É isso mesmo. Mesmo a Cecília não participando da aula, ela está antenada. Vejam aí que um exemplo do corpo negro é esse. Quando passa a corrente elétrica através do filamento da lâmpada,
Este aquece pelo efeito Joule e se comporta praticamente como um corpo negro. Aí ela me respondeu, puxa, que legal, como a física aparece até no nosso cotidiano. Perceberam aí que no simples fato de você perceber aí que existe o efeito Joule, nós temos aí o corpo negro. Aí falando, a radiação do corpo negro é a seguinte, vejam, temos aí, observe a imagem, a radiação do corpo negro nós temos, é a representação de um corpo negro perfeito que não reflete a radiação, considerando a temperatura de 0 Kelvin. Eu tenho o corpo ideal negro, aí eu tenho a radiação incidente, a absorção total. Já na figura, na próxima figura, vejam aí, temos uma temperatura alta, como o corpo está vermelho, aí a representação de um corpo negro numa temperatura próxima de 10 elevado ao cubo, Kelvin. Nesse caso, o corpo emite a radiação na faixa da frequência da luz visível, lá do espectro eletromagnético. Claro que é só uma ideia para vocês sobre a radiação incidente e a radiação emitida pelo corpo. Vejam aí que nesse caso eu tenho um corpo negro ideal. Muito bem, pessoal. Falando aí sobre o espectro eletromagnético, falando aí sobre tudo que envolveu radiação, eu acredito que vocês tenham prestado bem atenção. Finalizo aqui. Até mais.